De volta com o Band Cidade, agora a gente fala sobre o Zika vírus, que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Duas doenças também estão diretamente relacionadas com o Zika. A microcefalia, que é uma má formação no cérebro do bebê, e a síndrome de Guillain-Barré, que atinge o sistema nervoso do homem e pode ser fatal. Aqui na região tem pacientes com suspeitas desses dois casos. E para entender melhor sobre as causas dessas doenças, sintomas e cuidados, eu conversei com o médico neurointensivista Marcos Paulo Nancy. Confira a entrevista. Quando que o Zika vírus começou a ser associado aos casos de microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré? É algo extremamente novo. Relatos de microcefalia ou até mesmo Guillain-Barré associado ao vírus da Zika ou Zika vírus da segunda metade do ano passado para agora. Há uma dificuldade muito grande de fazer-se o diagnóstico, porque o vírus da Zika até então era um vírus bastante desconhecido. E não há nenhum teste específico ainda em larga escala para ser feito o diagnóstico. Então, muitas vezes o diagnóstico ele é feito através dos sintomas que a pessoa, que no caso a mulher gestante apresenta, mas um diagnóstico definitivo ainda é difícil. Depois de picada pela fêmea do mosquito infectada, qual o caminho que o vírus percorre no corpo humano a ponto de interferir nas funções neurológicas? Esse vírus ele entra na corrente sanguínea e ele tem a capacidade, o vírus, por ser extremamente pequeno, de passar a proteção que o nosso organismo tem, a gente chama de barreira hematoencefálica. É uma proteção natural do organismo, mas o vírus ele consegue ultrapassar essa barreira. E ultrapassando a barreira, ele chega no sistema nervoso central e no feto, na criança que está se desenvolvendo na barriga da mãe, ele interfere no desenvolvimento, na formação do sistema nervoso central. E é onde acontece o desenvolvimento da microcefalia. Na verdade, a microcefalia é uma manifestação somática do corpo de um problema que aconteceu lá dentro, lá no cérebro. O desenvolvimento cerebral não se processou da maneira adequada, o crânio não cresce de modo adequado e esse não crescimento do crânio é o que a gente chama de microcefalia. Até que ponto a microcefalia pode dificultar o desenvolvimento de uma criança? Isso é bastante variável. A criança que nasce com microcefalia, ou seja, com esse perímetro cefálico menor do que 32 centímetros, aí precisa ser investigado para ver qual é a condição neurológica, se existe alguma má formação neurológica que provocou essa diminuição do perímetro cefálico. E isso pode acontecer desde uma malformação extremamente grande, que muitas vezes é incompatível com a vida, até mesmo manifestações pequenas, malformações pequenas, que permite que a criança se desenvolva, mas se desenvolva com sequelas mínimas. O pré-natal sempre foi essencial para as mulheres durante a gravidez. Mas agora que a gente está falando aí desses casos de microcefalia, esse acompanhamento médico, mais do que nunca, é importantíssimo. O pré-natal, ele sempre foi fundamental. Agora a gente pode dizer que ele é mais fundamental ainda, porque é no pré-natal que se consegue verificar a evolução correta desse desenvolvimento do bebê como um todo e consegue-se muitas vezes detectar precocemente anomalias. E agora pensando em casos de microcefalia, essa detecção precoce é importantíssima, porque pode, desde antes de nascer, colocar medidas, impor medidas para evitar consequências futuras. Então o pré-natal é fundamental. Duas gestantes aqui em Taubaté apresentaram a suspeita de Zika vírus. Doutor, esse é o momento para se engravidar? É claro que se você está planejando engravidar, você pode até postergar um pouquinho a tua gravidez. Mas se aconteceu de engravidar, eu não vejo motivo para pânico. Toma-se alguns cuidados, usa-se roupas de manga comprida quando vai sair de casa, tomar cuidado, colocar os mosquiteiros na cama, repelente, e é tudo isso passível de evitar o mosquito. Eu não vejo motivo muito para pânico se você está grávida. Então, engravidou, leva a tua gravidez numa boa. Os médicos estudam um caso aqui em Taubaté de um paciente com a síndrome de Guillain-Barré para ver se a doença está associada ao Zika vírus. O que é a síndrome de Guillain-Barré? É uma alteração muito provocada pelo vírus, leva a uma alteração do sistema imunológico e o sistema imunológico do organismo agride o nervo da perna, agride o nervo do braço e isso vai levar a uma destruição de uma camada do nervo que a gente chama de bainha de mielina.
E com essa destruição dessa bainha de mielina, o estímulo elétrico do nervo não consegue chegar no cérebro, não consegue chegar na medula e não consegue chegar no cérebro. E com isso a pessoa perde a capacidade de movimento. Começa de uma maneira incipiente, com uma sensação de formigamento, uma sensação de algo estranho em membros inferiores, pernas, sobe para a coxa, isso sobe para o abdômen, sobe para membros inferiores, e essa sensação estranha se transforma em perda de movimento. Como os médicos ainda têm dificuldade para diagnosticar a síndrome de Guillain-Barré, a evolução da doença pode acontecer de uma maneira muito rápida? O diagnóstico da doença de Guillain-Barré, por si só, é um diagnóstico difícil. Exige um grau de suspeição grande e muitas vezes o médico que dá o primeiro atendimento não consegue ter essa suspeita. E isso interfere muitas vezes na evolução. Agora, a associação da síndrome de Guillain-Barré com o Zika é mais difícil ainda. A gente volta a pensar, não existe ainda em grande escala métodos de diagnóstico laboratorial para o vírus da Zika. Com isso, a associação de Guillain-Barré com o vírus da Zika fica mais difícil ainda. O Sistema Único de Saúde tem capacidade para atender, para cuidar desses pacientes? Há uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde, sobretudo do sistema de saúde público. Eu vejo uma condição bastante difícil e as autoridades precisam tomar providências para dar condições e dar qualidade para o profissional de saúde, a equipe médica, a enfermagem, para poder cuidar dessas pessoas, mas principalmente para acolher a grande sobrecarga de casos que estão acontecendo, não só de Guillain-Barré, mas como de Zika vírus. Já que a gente está falando, de um mosquito altamente poderoso, os cuidados em casa têm que continuar, as pessoas precisam se conscientizar e eliminar todos os focos, Tudo o que a gente está conversando aqui sobre microcefalia, sobre Guillain-Barré, é extremamente prevenível. Se cada um tomar conta do seu quintal, cada um tomar conta para não deixar água parada, tomar conta de pneus, garrafas, caixas d'água, a gente consegue bloquear a transmissão, a reprodução do mosquito, e com isso a gente bloqueia a transmissão do vírus da Zika e do vírus da dengue, com certeza. E a gente consegue bloquear a evolução de casos de Zika, casos de microcefalia, casos de Guillain-Barré, que são casos extremamente graves, mas que a gente, pensando nesses quadros de microcefalia e Guillain-Barré provocados pelo vírus da Zika, a gente consegue prevenir, consegue bloquear isto. Informações importantes aí para quem está acompanhando a gente. Olha, mudando de assunto, nas cidades da nossa região, o domingo começa com sol, mas no finalzinho da tarde, prepare o guarda-chuva. O tempo muda, os detalhes na previsão. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e Monteiro Lobato registram 15 graus de mínima neste domingo. Os termômetros podem ir a 26 de máxima. Em Jacareí faz 33 graus de máxima. Taubaté registra 32 e Cruzeiro 31 graus, com possibilidade de chuvas com trovoadas no final da tarde. No litoral, Ilhabela e Ubatuba registram máxima de 34 graus. Hoje, em São José dos Campos, os termômetros registraram 33 graus. Amanhã, a temperatura sobe um pouco e a máxima chega a 34 graus. O domingo do Joseense será com muitas nuvens, curtos períodos de sol e pancadas de chuva à tarde. Os fiéis de Nossa Senhora que visitam o Santuário Nacional vão enfrentar temperaturas na casa dos 34 graus amanhã em Aparecida. Em São Sebastião, máxima de 33 graus. E a seguir, Caçapava realiza campanha de vacinação antirrábica. E ainda tem as informações do esporte, com a derrota do Taubaté na Superliga de Vôlei. Tem a rodada do Campeonato Paulista de Futebol e a nossa agenda cultural. Destaque para a Cidade do Terror, a origem, em São José dos Campos. Band Cidade volta já, hora certa para você, 7h10. A gente volta já.